Fala pessoal, tudo bem? Professor Rafael mais uma vez. Hoje vamos para a aula de pneumática e hidráulica, disciplina do curso técnico em mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Como sempre, são todos muito bem-vindos, né? Hoje nós vamos fazer alguns exemplos. Essa aula é uma aula de exemplos de circuitos sequenciais com sobreposição de sinal, sendo resolvidos pelo método cascata. A gente já viu na aula passada como aplicar esse método e hoje a gente vai fazer alguns exemplos. Então vamos lá. Nossa intenção aqui é realizar dois exemplos hoje, né, utilizando o método cascata, né, para as duas. E serão essas duas aqui, ó, A mais A menos, B mais B menos, A mais A menos, B mais B menos, C mais C menos. Então nós vamos ter aqui sequências de certa forma parecida, mas agora tendo um pouco maior, um número maior de elementos, né? E consequentemente tornando o circuito um pouquinho mais complexo. Mas vamos lá. Começando pelo primeiro exemplo, né, nós vamos começar a aplicar aqueles passos diretamente, né? Na aula anterior, cada um desses passos está explicado com mais detalhes, mas hoje, como a intenção é a gente aplicar, né? Eu vou me limitar a ir aplicando de fato os passos para mostrar algumas peculiaridades de uma sequência diferente como nessa primeira que a gente vai fazer, e uma sequência um pouco mais ampla, né? Então, uma vez que eu tivesse o meu problema lá a ser resolvido, a primeira coisa que eu teria que fazer é instituir, né, uma sequência que me atendesse. Bom, uma vez que a gente tem a sequência instituída, aí nós vamos seguir com os demais passos. O segundo, né, basicamente igual para todos os métodos, a gente vai estabelecer os fins de curso, né, que serão utilizados. Então, como é que a gente faz, né? A gente escreve a sequência e reescreve a sequência, e logo abaixo de cada um dos movimentos a gente escreve quem são os seus responsáveis por realizá-lo, né? Então, por exemplo, para acontecer o movimento a mais, 1.2 tem que ser acionado, para acontecer a menos 1.3 e assim por diante, né? Então aí a gente pega para poder posicionar os roletes, né, ou os sensores em relação aos nossos atuadores. O que a gente tem que fazer? A gente sabe lá, por exemplo, que o primeiro movimento eu quero que aconteça a mais, então quando o A avançar, o sensor que tem que estar no final dele é o sensor que vai provocar a menos, que é para ser o próximo movimento da sequência. Então tem que ser o sensor 1.3. Assim vale, né? Quando o próprio A estiver voltando, o que eu quero que aconteça em seguida é B+, então lá no início do A tem que estar posicionado o 2.2. O B vai avançar, né? Quando o 2.2 for acionado. Quando ele chegar no final do seu curso, o que eu quero que aconteça é que volte o B, o próprio B. Então, tem que estar lá no final do curso do B, o rolete 2.3, que vai provocar o retorno de B. E se for para fazer uma sequência cíclica, né, como de costume, quando o B voltar, ele tem que reiniciar o sistema. Então, reiniciar significa começar pelo primeiro movimento, que é o A+, né, realizado aí por 1.2. Bom, então, uma vez que a gente tem essa sequência estabelecida, né, a gente fez esse exercício aí, né, o que a gente tem que fazer? Pegar lá os nossos atuadores, né, no caso aqui o atuador A e o atuador B, né, que nada mais são do que 1.0 e 2.0, e aí escrever isso de fato, né, posicionar esses roletes conforme a gente pensou. Então, quando o A avança, ele bate em 1.3, e aí o A vai retornar. Quando ele retornar, ele bate em 2.2, que é para provocar o avanço de B. Então o B vai avançar, quando ele avança, ele bate em 2.3, que é provocar o próprio retorno dele. E quando ele retornar, para que tudo recomece aqui, ó, ele bateria em 1.2 e a nossa sequência reiniciaria. Então, aí até ali é tudo igual, né, para todos os métodos. Daqui para diante, vamos aplicar novamente o método cascata, os passos que são exclusivos dele, né?
Então, nós vamos dividir a sequência em grupos, né, de acordo com a regrinha do cascata. Que divisão é essa, né? Os movimentos de um mesmo atuador, ou seja, de uma mesma letrinha, não podem pertencer ao mesmo grupo, né? E aí a gente faz aquela verificação no final, né, se o último movimento, se ele pode ser incluído no primeiro grupo ou não. Então, vamos lá, para os nossos dois exemplos aqui. A gente tem lá a mais, né, e repetiu a letra A, então já tem que fazer uma divisão. Aí eu vou ter A menos, B mais, B menos. Opa, repetiu a letra, também tem que fazer uma divisão. Então, do nosso primeiro exemplo, essa é a simples divisão, né? Então, eu tenho o grupo 1, grupo 2 e o último aqui, que seria o grupo 3, o B menos não existe, né? O atuador B não existe no grupo 1. Portanto, esse, em vez de ser um grupo 3 aqui também é grupo 1, né? Ele vai ser agrupado. A outra sequência que a gente vai realizar mais para frente, aí, ainda na aula de hoje, eu tenho a mesma coisa, A mais, né? Depois A menos, repetiu a letra, eu tenho que dividir. A menos, B mais, B menos, repetiu a letra, eu tenho que dividir. B menos, C mais, C menos, repetiu a letra, eu tenho que dividir. Então, essa é a nossa divisão, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, e aqui a análise é exatamente a mesma. C menos, ele não existe, né? A letra C não existe no grupo 1, portanto, em vez de ser um grupo 4 aqui, eu vou ter como sendo o grupo 1 também. Então, esses são os dois exemplos que nós vamos utilizar na aula de hoje, já divididos de acordo com o cascata, com o método cascata. Bom, então, agora o que a gente faz? A gente esboça o circuito, né? Faz os elementos de trabalho, comando e sinais, né? E desenha linhas de pressão auxiliares, né? Com a seguinte regra, né? O número de linhas auxiliares, linhas de pressão auxiliares, é igual ao número de grupos. No nosso primeiro caso, nosso primeiro exemplo de hoje, nós temos 2 grupos, né? Então, nós vamos ter apenas 2 linhas aqui abaixo, assim como foi no exemplo realizado na aula passada. Porém, a gente tem um exemplo um pouco diferente hoje, né? Então, esse passo basicamente é fazer isso, né? Eu esbocei o nosso circuito do jeitão que a gente sempre faz, né? Mesmo que fosse um circuito a ser resolvido pelo método intuitivo, a gente faria algo desse tipo. Já está posicionado aqui os roletes, né? De acordo com a divisão que a gente fez aí um pouco para trás, né? E os nossos 4 roletinhos responsáveis por fazer os acionamentos nessas válvulas de comando. E aí, então, na divisão que a gente fez aí atrás pelo cascata, a gente vê que tem 2 grupos nesse exemplo, A mais, A menos, B mais, B menos, né? Aí nós vamos para o próximo passo, que é de desenhar as válvulas inversoras, né? Que são válvulas 5 duas vias duplo pilotadas, abaixo dessas linhas de pressão auxiliares. Segundo a seguinte regrinha, né? Eu vou desenhar um número de válvulas inversoras que vai ser o número de grupos que eu tiver menos 1. Então, o que significa isso? Eu tenho 2 grupos, né? A gente já viu aí nos passos anteriores, então eu vou desenhar uma válvula aqui que vai fazer a inversão, ora colocando o grupo 1 para rodar, ora colocando o grupo 2, né? Então, ora pressurizando o grupo 1, ora pressurizando o grupo 2, certo? Então, vamos adiante. Depois a gente vê lá o passo 6, né, que é a verificação do último movimento da sequência. O que significa isso, né? As ligações que a gente vai ter nessas válvulas inversoras, que nesse caso, desse primeiro exemplo é apenas uma, essa ligação ela depende dessa verificação aqui. Se o último movimento ele pertence ao primeiro ou ao último grupo, né? Então, se pertencer ao primeiro grupo, o desenho significa que ele vai ter o ar, né, a pressurização inicial entre os grupos vai ser na primeira linha auxiliar de pressão. Caso contrário, né, caso pertença ao último grupo, a última linha auxiliar de pressão é que vai estar pressurizada no início do circuito, tá? Então, como a gente pode ver, né, o nosso A mais, A menos, B mais, B menos, o B menos, que é o último movimento, ele pertence ao grupo 1. E não ao grupo 2, né? Então, ele pertence ao primeiro grupo. Então, vai ser a linha roxinha aqui, ó. Então, pertencendo ao último, se o movimento pertencer ao primeiro grupo, como é o nosso caso, aí o que nós temos? Uma ligação da seguinte forma. Eu tenho lá grupo 1, grupo 2, né? O roxo e verde.
E aí, o que a gente tem aqui de interessante, ó? Eu vou ter que a pressurização, ó, do sistema vai estar no grupo 1, no grupo de partida aqui, ó. Por quê? Porque o último movimento da sequência, que no caso é o B-, né? Ele pertence ao primeiro grupo, certo? Então, essa é o tipo de ligação que nós vamos fazer, tá? Então vamos lá, continuando isso daí, a gente vai mostrar aqui no nosso diagrama, no nosso circuito, né, essa ligação, né, sendo o último movimento, que é o B- aqui, pertencente ao primeiro grupo. Então, basicamente, né, tendo essa sequencinha lá, a nossa divisão a gente fez nas telas anteriores aí, tá, né, disposta. Coloquei uma válvula apenas e vou fazer a ligação de tal forma que o grupo 1 comece pressurizado, né? Porque o último movimento da sequência pertence a esse grupo, certo? Beleza até aqui, pessoal? Então, tranquilinho, né? Vamos lá. Agora, o próximo passo, que é o sétimo, né? Eu tenho que ligar o movimento de cada grupo diretamente em sua respectiva linha de pressão auxiliar. E em seguida alimentar as válvulas que sobrarem aí, né, nas linhas respectivas. Isso é mais fácil a gente ver fazendo, né, entender melhor fazendo. Então, primeiro passo, eu tenho que fazer o seguinte, né, só para relembrar lá, ó, nós temos essa sequência e esses grupos, né? Então, qual que é o primeiro movimento de cada grupo? Do grupo 2, aqui, ó, é o movimento a menos. Mas do grupo 1, é aqui que tem a pequena diferenciação em relação a essa sequência aqui. A gente poderia falar, o primeiro movimento do grupo 1 é o a mais. Mas a verdade é que lembram que a gente vai ficar alternando aqui entre grupo 1 e grupo 2. Ó. Quando aconteceu o movimento a mais, depois que aconteceu ele, o que vem em seguida? A menos, mudou para grupo 2. E aí, de novo, quando aconteceu o B+, vai logo em seguida acontecer o B-. Então, eu vou dar uma transição de novo, de grupo 2 para grupo 1. Então, pensando em termos de transição, é óbvio que a sequência, né, começa com a mais. E é o primeiro movimento da sequência. Mas pensando em primeiro movimento do grupo, o primeiro movimento do grupo 1 é o B- e não o a mais. Pensando em algo cíclico, uma vez que a gente iniciou, é óbvio que vai começar pelo a mais, mas cada vez que vai transicionar de grupos, né, vai pressurizar um, despressurizar outro e vice-versa, a transição ocorre aqui embaixo, ó, de 1 para 2, de 2 para 1. Então eu tenho de A mais para menos, eu transiciono de grupo 1 para grupo 2. E de B mais para B menos, eu transiciono de grupo 2 para grupo 1. Então quem é o primeiro movimento do grupo 1, de acordo com essa regrinha aí, é o B menos. Então, como a regrinha aqui fala, ó, o primeiro movimento de cada grupo, ele é feito diretamente pelo grupo, né, pela linha de pressão. Então, o que vai acontecer? O B-, que é feito por 2.3, vai ser feito diretamente pela linha do grupo. Assim como o A-, que é o primeiro movimento do grupo 2, também vai ser realizado pela linha do grupo, cada um na sua respectiva linha. Então, vamos lá, ó. No caso aqui, o grupo 1, veja lá, o movimento B-, né, que era feito por 2.3, pertence ao grupo 1, então a gente faz a ligação direto pelo grupo aqui. A mesma coisa vai acontecer do lado de cá, né? A- é o primeiro movimento do grupo 2, então a ligação desse movimento, né, vai ser feito direto pelo grupo 2. Aí sobraram o movimento A mais e B mais. A mais, quem realiza é 1.2. O que a gente tem que fazer agora? A segunda parte desse passo, né? Que é alimentar as válvulas de sinal restantes nas suas respectivas linhas de pressão, né? Respectivamente ao grupo que ela pertence. Então, o A mais pertence ao grupo 1. Portanto, ele tem que ser alimentado pelo grupo 1. Ou seja, a ligação aqui de alimentação dessa válvula tem que ser nesse grupo. E aí aqui, basicamente, é a ligação que a gente já está acostumado, né? Beleza até aqui? Agora, o que sobrou? Sobrou o B+, também, né? O mesmo princípio. O B+, está pertencendo ao grupo 2, que é o B+, sendo feito aqui por 2.2. Então, 2.2 vai ter que ser alimentado
pelo grupo 2 aqui embaixo. Aí a gente apaga o excesso de linhas, né? E a gente tem o grupo 1 aqui, então, ó, em roxo, já no começo pressurizado, e o grupo 2 em verde aqui, ó, que começa despressurizado. Muito bem. O último passo seria basicamente fazer a ligação das válvulas de sinal que irão promover a entrada dos diferentes grupos de pressão, né? Então, veja bem, essas válvulas de sinal são aquelas que a gente acabou de retirar ali, né? Então, como é que a gente faz para determinar isso? Eu escrevi a sequência aqui, ó, de modo cíclico, escrevi ela, repeti ela duas vezes, então A mais, A menos, B mais, B menos. E pensando que fosse cíclico, começaria de novo A mais, A menos, B mais, B menos, e assim até que eu desligo o meu sistema, né? Então, eu vou ter uma divisão de grupos, né? A mais, A menos, repetiu a letra, divide, A menos, B mais, B menos, repetiu a letra, divide, e assim sucessivamente. Então, a gente tem essas divisões, sendo que aqui eu tenho grupo 1, depois entra grupo 2, grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, e vai ficar sempre assim, invertendo, ora grupo 1 pressurizado, ora grupo 2 pressurizado. Então, a gente tem essa transição ocorrendo aqui embaixo. E aí vale lembrar, qual é a válvula que vai fazer essa transição de grupo 1 para grupo 2? Olha lá, vai ser a válvula que quando o A avançar, que é o último movimento aqui do grupo 1, ó, quando ele avançar, ele vai bater em 1.3, que é o primeiro do grupo seguinte. Então, não por acaso, lá, o primeiro movimento do grupo ele é realizado pelo próprio grupo. E essa válvula fica livre para ser utilizada aqui embaixo como sendo uma válvula de transição de grupo, né, de mudança de grupo. A mesma coisa se aplica aqui, ó, quando o B avançar, ele vai bater lá na frente, ó, em 2.3, que é para promover o próximo movimento. Mas, como é o primeiro movimento do grupo 1, o B-, ele vai ser realizado pelo próprio grupo. Então, essa válvula aqui está livre para ser usada aqui embaixo, para fazer a transição de grupo. E isso vai se repetindo, né, ciclicamente. Ora entra grupo 2, sendo feito aí pela válvula 1.3, ora entra grupo 1, sendo feito aqui pela válvula 2.3, e assim fica ciclicamente. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai colocar essas válvulas que a gente tirou lá de cima no nosso circuito. Então, o circuito está ligado, está feito aqui, né? A gente já fez essa interligação aqui no passo anterior, ó. Estou apenas repetindo, né? E agora, o que a gente tem que fazer? Nós temos aqui, ó, do arranjo, né, da cascata, a entrada do grupo 1 sendo feita pela direita e a entrada do grupo 2 sendo feita pela esquerda. Na tela anterior, ó, o que nós temos aqui? Quem faz a entrada de grupo 2 é 1.3. Quem faz a entrada de grupo 1 é 2.3. Então, vamos lá. O que nós temos? Está aqui para nós também, para não ter erro. Na mesma tela, a gente vê aqui a entrada de grupo 2 sendo feita por 1.3, entrada de grupo 1 sendo feita por 2.3. Então, o que significa dizer? O 2.3 vai ter que vir para cá. A válvula 2.3 que saiu daqui, ó, ela vem aqui para baixo porque ela vai promover a entrada do grupo 1. E a válvula 1.3, que é quem promove a entrada do grupo 2, vai aparecer do lado de cá, né? Então, aí basicamente é fazer as interligações aqui, ó, mas não tem muito segredo, né? Isso a gente já está careca de saber como é que faz. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Não falta nada? Opa! Reparem bem na tela que vocês estão vendo aí. Tá faltando alguma coisa, não tá? Como é que a gente inicia o nosso sistema? Uma vez que eu abrir o ar aqui, ó, no meu distribuidor, logo depois do Lubrifil, vai tudo começar a rodar, concorda? Vocês não acham que está faltando um botão de Start-Stop aí? É exatamente que eu deixei isso para o final, né? Onde que vai o botão de Start-Stop? Sempre em série com o primeiro movimento da sequência, que no caso é A mais. Quem que realiza A mais? Não é 1.2? Então vai aparecer um botão de Start-Stop aqui, ó. Um botão com trava, né, para poder iniciar e desligar o nosso circuito, né? Então, basicamente, é só colocar ele em série, né? Um embaixo do outro aqui e tá tudo certo. Agora, o nosso circuito está pronto, né? Tá? Basicamente, o que falta é o passo final, que é bem simples, né? Que é identificar os elementos no nosso circuito completo. Então, veja, o nosso circuito aqui
já feito todo no FluidSim, né? E aí, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente sabe que atuadores recebem 1.0, 2.0, as válvulas de comando final ponto 1, né? Aí depois aqui válvulas de sinal, 1.2, 1.4 e 1.3 está aqui embaixo, que estava ali em cima, né? Ela vai fazer a transição de grupo aqui embaixo. 2.2 e 2.3 está aqui embaixo também realizando transição, além do elemento auxiliar, que no caso é um elemento, uma unidade de conservação, também chamado de lubrifil. Beleza, pessoal? Até aqui? Para não passar batido, né? Vamos ver esse circuito aqui funcionando lá no FluidSim, ok? Pessoal, então a gente está aqui no FluidSim, ó, como vocês já podem ver, né? Um circuito, esse circuito nosso, que é o A mais, A menos, B mais, B menos, é um circuito que o último movimento pertence ao primeiro grupo, né? O B menos pertence ao primeiro grupo. Então, apenas para registrar aqui, a gente vai ver isso aqui funcionando, né? As ligações aqui estão conforme a gente fez em sala, né, na nossa projeção lá. E aí, ó, dando a nossa start, lá, A mais, A menos, B mais, B menos. Então, deixando o nosso circuito funcionando, aí o que eu quero que vocês observem agora é aqui a mudança de grupos, ó. Então, agora está o grupo 2 pressurizado, mudou, entrou o grupo 1 pressurizado, 2 movimentos ocorrem, muda o grupo de novo, e assim vai ficar sempre, né? Acontecendo essa transição, hora de grupo 1 entrando, hora grupo 2, né? E aí é legal que a gente vê o primeiro movimento do grupo sendo realizado pelo próprio grupo, aqui e aqui, ó, né? E os demais movimentos aí sendo realizados a partir das válvulas de sinal aqui acionadas por rolete. E, obviamente, isso é o que justifica, né? Quando essa válvula for acionada, ela pertence ao grupo 2, esse grupo é que tem que estar pressurizado no momento que ela for acionada. É a mesma coisa vale para essa daqui. Então, aqueles passos do método cascata já está embutido toda essa necessidade por trás daqueles passos, né? E a gente não precisa se preocupar. Se a gente seguir o método ao pé da risca, todo o problema que poderia haver de sobreposição de sinal já vai estar sendo resolvido pensando nessas transições e tudo mais aqui. Beleza? Então, vamos voltar para a aula para o próximo exemplo. Bom, continuando então, né, como a gente acabou de ver esse circuito rodando lá no FluidSim, agora nós vamos para o exemplo 2, que é basicamente uma sequência parecida, só que com um atuador a mais. Então, se eu tivesse um problema lá e tal, né, primeira coisa, eu definiria a minha sequência de trabalho, né, e para uma situação hipotética qualquer, eu preciso de uma sequência como essa, A mais, A menos, B mais, B menos, C mais, C menos, tá ok? Aí eu vou posicionar, né, os elementos de fim de curso, novamente a mesma coisa, né? Então eu reescrevo a sequência e logo abaixo as válvulas responsáveis pelos seus movimentos, né? Aqui no caso só aumentou o número de movimentos. Então, e o posicionamento que a gente vai fazer dos roletes, o princípio é o mesmo, né? Então a gente vai sempre olhar a válvula da frente, né? Então, aconteceu A mais, o que eu quero que aconteça é o seguinte, o A menos precisa bater aqui em 1.3 e por aí vai, né? O que a gente já tem visto desde do método intuitivo, esse princípio aqui, eu não vou repetir para não ficar muito longa a aula, tá ok? Bom, muito bem. Uma vez que a gente estabeleceu, então, aqui o nosso joguinho aqui para ver onde vai estar cada uma dessas válvulas, né? A gente vai posicionar em relação agora a 3 atuadores. Então, comecei a sequência, avançou, ele bate em 1.3, vai retornar. Retornou, ele bate em 2.2 para promover o B+. Avançou o B, bate em 2.3 para ele mesmo voltar. Voltou o B, bate em 3.2 para poder fazer o avanço de C. Avançou o C, que é o C+, né? Vai bater em 3.3, que é para poder fazer o próprio retorno dele. E quando ele retornar, né, se for recomeçar tudo de novo, ele precisa bater em 1.2 para que toda a sequência se reinicie. Ok? Bom, aí vamos para o método, para os passos exclusivos do método cascata daqui para diante. Então,
dividir a sequência em grupos, né? Seguindo a seguinte regra, que nós temos que ter movimentos de mesmo os movimentos do mesmo atuador não podem pertencer ao mesmo grupo. E por fim a gente faz aquela análise do último movimento lá, né? Se ele pertence ou não ao primeiro grupo. Então vamos lá. Escrevi a sequência, no caso aqui era do exemplo anterior, né? Vamos para trabalhar aqui no caso do nosso exemplo 2 agora. Então, a mais, a menos, B mais, a mais, a menos, já repetiu a letra, teve que fazer divisão. A menos, B mais, B menos, repetiu a letra, teve que fazer divisão. B menos, C mais, C menos, repetiu a letra, teve que fazer divisão. Então, aí a gente tem grupo 1, 2, 3, e aqui seria o 4, mas como o C menos, a letra C não existe no grupo 1, então isso aqui também é grupo 1. Ok? Então, essa é a nossa divisão do método cascata para essa sequência. Agora, o que a gente faz? Nós vamos esboçar, né, o circuito, né, os elementos de trabalho, comando e sinais, né, desenhando as linhas auxiliares de pressão. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou estar fazendo já direto com o que a gente trouxe de lá do FluidSim, para ganhar um pouquinho de tempo, né, mas basicamente eu esboço o nosso circuito, né, do jeitão que a gente sempre faz. E aí a gente tem as nossas linhas. Como nós temos 3 grupos, que a gente viu aí na divisão da tela anterior, então a gente sabe que o número de linhas auxiliares é igual ao número de grupos. Neste caso são 3, então é um circuito um pouquinho mais complexo. Muito bem. Aí a gente faz o seguinte, a gente vai desenhar as válvulas inversoras, né, abaixo dessas linhas auxiliares de pressão, e a regrinha é a seguinte: o número de válvulas vai ser o número de grupos, né, menos 1. Então, neste caso, a gente tem 3 grupos. Se eu tenho 3 grupos, menos 1, eu terei 2 válvulas. Então, eu desenho 2 válvulas aqui, ó. Maravilha? Tranquilo até aqui, né? Então, nada de diferente, só aumentou a quantidade de componentes. Aí a gente verifica o último movimento da sequência, né, para ver o que? Aquele arranjo da cascata. Como é que vai ser? Então, se o último movimento pertencer ao primeiro grupo, a linha que vai começar pressurizada, a linha auxiliar que começa pressurizada, seria a primeira. Se pertencer ao último grupo, a linha que começa pressurizada seria a última também, né? Então, no nosso caso, o último movimento, que é o C-, ele pertence ao primeiro grupo. A gente viu umas telas para trás aí, certo? Então, nós temos aqui os 3 grupos, né? E a ligação é feita de tal forma que grupo 2 e grupo 3 comecem despressurizados e o grupo 1, ó, é quem vai começar pressurizado. O primeiro grupo começa pressurizado, afinal de contas, o último movimento da sequência pertence ao primeiro grupo. Muito bem, então vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos trazer aquele arranjo da cascata aqui para o nosso circuito. Veja bem, então nós temos lá o esboço do nosso circuito, as nossas linhas, e aí o arranjo aqui, ó, é de acordo com o que a gente acabou de ver. O último movimento aqui, ó, pertence ao primeiro grupo. Por isso a gente tem essa cara aqui, né? Vamos lá, ó, deixar bem claro aqui para não ter erro. Então, grupo 1, a gente tem aqui, ó, o grupo 1 começando pressurizado, né? Ok? E aí os demais grupos, ó, grupo 2, grupo 3, começam despressurizados. É assim que o método prevê, ok? Lá. Aí o que nós temos que fazer, né? O próximo passo, ligar o primeiro movimento de cada grupo diretamente na sua respectiva linha de pressão. Vamos fazer essa primeira parte do passo aqui. Então tem o esquema aqui já, né? A gente já viu aqui a linha sendo pressurizada, a primeira linha, né? E aí aquele esquema de novo, né? O que nós vamos ter aqui agora, ó? A diferença é, qual que é o primeiro movimento de cada grupo? O primeiro movimento do grupo 2 é o a menos, que é feito pelo 1.3, tranquilo, né? Então, o primeiro movimento do grupo 2 sendo realizado
por 1,3. O primeiro movimento do grupo 3 é realizado é o B-, que é realizado por 2,3. E aqui, novamente, a gente tem, né, qual que é o primeiro movimento do grupo 1? É o A+, ou é o C-? Para efeito de transição de grupos, né, de entrada de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 1, para esse efeito, o primeiro movimento do grupo 1 é o C-, e não o A+, embora o A+ seja o primeiro movimento da sequência. Então, C- é feito por 3,3, né? Então, essas três válvulas demarcadas aqui, ó, em azulzinho, serão as válvulas que serão retiradas do nosso circuito. Para quê? Para que elas tenham as suas ligações feitas diretamente pelo grupo, que é a primeira parte do passo 7. Então, uma vez que elas foram removidas, o que nós vamos ter? Ó? Vamos lá, vamos fazer isso aqui para ficar bem claro para todo mundo. Então, vamos começar pelo grupo 1, né? Que é o roxinho. Então, o grupo 1, o primeiro movimento é C-. C- acontece aqui, ó. Então, nós teríamos essa ligação aqui, correto? Depois, grupo 2, o primeiro movimento é A-. Grupo 2 é o verdinho. Então, vamos lá. Primeiro movimento do grupo 2 é A-, acontece por aqui. Então, ele vai interligar aqui, ó, no grupo 2, certo? E aí, por fim, né, a gente tem o grupo 3, que é esse vermelhinho aqui escuro. Ele acontece, o primeiro movimento, ele acontece sendo feito por B-, né, que aconteceria do lado de cá. Então, a gente vai ter uma ligação sendo realizada aqui, certo? Muito bem. Agora a gente vai fazer o restante dos passos aí, a segunda parte do passo 7, que é o quê? Alimentar as válvulas restantes, né, as que sobraram aí, nas suas respectivas linhas. Então, a gente tem aqui, ó, no grupo 1, que é o grupo roxinho, é o movimento A+. No caso aqui, ó, é 1,2 quem realiza, certo? Então, essa válvula aqui, ó, vai precisar ser alimentada aqui no grupo 1. Né? E aí a gente faz a ligação aqui em cima. Depois, o próximo é B+, que pertence ao grupo 2. Então, o grupo 2, vamos lá, o verdinho agora, né? Então, essa válvula precisa ser alimentada aqui, né, pelo grupo 2. E aí a gente vai ter essa ligação aqui em cima. E por fim, nós vamos ter o vermelhinho aqui escuro, né, que é o grupo 3, que é realizado aqui, ó, por C+, né, o movimento C+, pertence ao grupo 3. Então aqui, ó, grupo 3, essa válvula pertence ao grupo 3, tem que ser alimentada. Aí a gente faz a ligação aqui em cima. Tá, okay? Então agora vamos para o último passo, que é exclusivo do cascata, que é o 8º. Que é fazer a ligação das válvulas de sinal que vão promover a entrada dos diferentes grupos de pressão. Então, só para relembrar, nós tiramos 3 válvulas dali do circuito esboçado, né, inicialmente, e essas válvulas elas vão ser utilizadas para fazer a inversão de grupos, cada hora colocar um grupo para estar pressurizado. Né? Então, como é que a gente vai fazer, né? Eu escrevi a sequência aqui, repetindo ela 2 vezes, como a gente fez para quando tinha apenas 2 atuadores. Então, olha lá, A+, A-, B+, B-, C+, C-, e repete tudo de novo, correto? Então, o que nós temos? Ó, A de novo, repetiu, dividiu. A-, B-, B-, repetiu de novo, dividiu, e assim vai indo. Então, a gente vai ficar com essas divisões aqui, sendo que aqui é grupo 1, aqui é grupo 2, aqui é grupo 3 e aqui volta para grupo 1. Né? Então, a gente tem essa ciclicidade aqui, né? Essa repetição, né, em ciclos. Então, eu tenho a transição de grupo 1 para grupo 2, de grupo 2 para grupo 3 e de 3 para 1. Sempre vai ser assim, nunca vai inverter essa ordem. Então, vai sempre ficar de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 1. Então, aqui a visualização é o mesmo, né? Qual é a válvula que é a primeira lá do grupo 2, que vai poder ser a válvula responsável para colocar o grupo 2 para rodar? A válvula 1.3, não por acaso é uma daquelas que nós retiramos.
né, e que a ligação foi feita diretamente pelo grupo, né, o movimento. Aí a mesma coisa aqui, quando for transicionar de 2 para 3, né, então a gente tem o B- sendo realizando essa entrada, que no caso é a válvula 2.3, e para entrar o grupo 1, a válvula 3.3. Então notem que isso se repete, né, então não tem muito segredo, né, mas fica aí para a gente visualizar e não ter dúvida alguma. Bom, então agora pensando aí com a nossa situação, né, o nosso exemplo, veja, nós já temos a ligação aqui, né, todas feitas que eu fiz no slide anterior, né, os slides para trás aí, até mostrei para vocês aqui as ligações, né, com as suas respectivas cores. Note que então tá lá, ó, grupo 1, grupo 3, grupo 2, né, as ligações todas feitas certinho. E o arranjo da cascata já colocado. Basicamente, o que nós temos que fazer, né? Lembrando da tela anterior aí, a gente viu que a transição de grupo 1 para grupo 2, quem faz é 1.3. Então, a entrada do grupo 2, né, que vai estar aqui, ó, vai ser feita pela válvula 1.3. Então, vai aparecer uma válvula aqui, ó, para fazer a ligação, que vai ser a válvula 1.3. Depois, a entrada do grupo 3 é promovido pela válvula 2.3. Então, aqui embaixo, ó, vai ser feita uma ligação nessa conexão aqui, ó, para a válvula 2.3. E similarmente, né, para a entrada do grupo 1, que ocorre aqui, ó, depois do 3, né, a entrada de grupo 1 é feita por 3.3. Então a válvula que vai estar ligada do lado de cá tem que ser a válvula 3.3. Bom, pessoal, então para não passar em branco, né, a gente acabou de montar lá na aula esse circuito, que é o A mais, A menos, B mais, B menos, C mais, C menos. Vamos ver ele atuando, né? Ele rodando aqui dentro do nosso simulador. Então, pressurizei, note que começa, como o último movimento pertence ao primeiro grupo, é o primeiro grupo que começa pressurizado, como vocês podem ver aqui. Então, vamos botar para rodar. Então, vai lá, ó. A mais, A menos, B mais, B menos, C mais, C menos, e aí vai recomeçar A mais, A menos e por aí vai. Notem agora as mudanças de grupo aqui, ó. Então, olha que legal, tá no grupo 2, mudou para o grupo 3. Olha lá que legal. E assim vai ficar, né? Voltou para o grupo 1. Então vai ficar sempre descendo aqui de grupo 1 para grupo 2, de grupo 2 para grupo 3, de grupo 3 para grupo 1. Que é aquilo que a gente viu lá naquele esqueminha que eu desenho na aula. E aqui a gente consegue ver na prática aqui, ó, como é que vai acontecendo isso, né? Eu escolhi deixar aqui as ligações, a linha completa para vocês verem nesse circuito que é um pouco maior, os grupos pressurizados, né? Mas a gente poderia apagar esse excesso de linha como eu fiz na apresentação lá, né? Ficaria só um pouquinho mais difícil de visualizar os grupos, mas enfim. Então a ideia é ficar didático, né? Primeiro grupo fez uma transição aqui, ó, entrou o grupo 2, aí tá, pressurizou. Vai entrar grupo 3, olha lá, entrou o grupo 3, pressurizou. Vai entrar grupo 1, olha lá, pressurizou, olha que legal. E o bacana de ver aqui, né, principalmente quando a gente tem duas válvulas ou mais, é essa atuação acontecendo aqui, ó, esse mecanismo de restart aqui, ó, automático, né? Então, veja, no momento certinho, né, essa válvula volta à sua posição original, né, para evitar o problema de sobreposição. Então, o que acontece que a gente chama isso de método cascata, né? Então, olha lá, voltou para a posição inicial. Aqui, quando entrar o 3.3, voltou à posição inicial. As duas valendo a posição da direita. Aí, a primeira vai valer a posição da esquerda. Depois, a segunda vai valer a posição da esquerda. Fica vendo? Olha lá. E, ao mesmo tempo que já volta a posição vai para a posição da esquerda, aqui já volta para a posição da direita, para ficar pronto para o próximo ciclo. Então, essa é a sacada, né? Essa é a coisa mais legal que tem aqui. O método, se a gente seguir certinho, copiar, fazer aquela ligação daquele arranjo aqui corretamente, o sistema se auto-rearranja aqui, né? Então, mesmo que, por exemplo, essas válvulas aqui são de memória, mesmo que quando elas foram utilizadas pela última vez, antes de eu montar no meu circuito, ela não está valendo a posição da direita, poderia estar a posição da esquerda, o próprio sistema vai se autoajustar aqui. Então a gente não precisa se preocupar com isso. É mais uma coisa
bacana do método aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. Então aí a gente tem o nosso circuito completo, ó, veja lá, 3.3 aqui, 2.3 aqui e 1.3 aqui, conforme a gente falou no slide anterior. Basicamente o que falta aqui é numerar os componentes. Então veja lá, 1.0, né, para esse primeiro atuador, 2.0 para o segundo e agora tem um terceiro que é o 3.0. As válvulas de comando seguem a mesma lógica, né? Sempre final 1, né? Com o primeiro número sendo relativo ao atuador que ela faz, que ela interfere, né? E aí a gente tem as válvulas de sinal, 1.2, no caso aqui 1.4, que é o botão de Start-Stop. Aqui eu já passei direto, mas basicamente é a mesma coisa que a gente teve no exemplo anterior. A válvula que a gente usa para Start-Stop, ela sempre vai estar em série com o primeiro movimento da nossa sequência. O primeiro movimento da sequência é sempre a mais, né? 90, a não ser que alguém queira complicar na hora de fazer desenvolver uma sequência, mas sempre o primeiro movimento vai ser a mais, ou no máximo a menos, né? Pensando que o nosso cilindro começasse aqui avançado. Mas na imensa maioria dos casos vai ser, então, essa válvula vai estar em série com a válvula 1.2, com a válvula que faz o primeiro movimento, um movimento a mais. Tá? A exceção é se a gente tiver que o primeiro movimento da sequência não é a mais. Então a gente coloca aqui em série. O que às vezes pode acontecer é que essa válvula aqui, como a gente fez na aula passada, né, na primeira aula do método cascata, pode acontecer dessa válvula não estar mais aqui em cima e ela estar aqui para baixo fazendo mudança de grupos. Aí, neste caso, esse botão de Start-Stop também vem aqui para baixo para ficar em série com ela. Mas, de resto, é tudo a mesma coisa. Então, vamos lá, 1.2, 1.4, a válvula 1.3 que estava aqui veio aqui para baixo para fazer transição de grupo. 2.2, né, provoca um movimento a mais, né? Interessante ressaltar que tanto essa válvula quanto essa daqui e essa daqui que saíram daqui de cima para fazer transição de grupo, elas continuam recebendo a mesma numeração porque elas provocam o mesmo movimento, né? Quando 1.3 entrar, o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento a menos, né? Enquanto 2.3 entrar, também vai acontecer o movimento B-. Então, elas continuam recebendo a numeração de acordo com o que a gente aprendeu, né? A numeração que tem um sentido, tá ok? Então, aqui, ó, 3.2 e a 3.3 que está aqui embaixo para fazer transição de grupo. Por fim, o nosso lubrifio, né, a nossa unidade de conservação 0.1. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima!